Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 28 de fevereiro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 19. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente está mostrando para nós que a gente não deve rejeitar o seu falar. Senhor Jesus, tudo isso que Ele está nos falando, né? Todas as coisas que Ele tem insistido conosco são para nos guardar. Senhor Jesus, se a gente valorizar, se a gente obedecer o seu falar, se a gente ver o guardar de Deus no seu falar e procurar praticá-lo, nós vamos nos tornar úteis para Deus. Se a gente cumprir a sua palavra, a gente for diante da sua palavra, Deus vai poder nos usar. Agora, se a gente se recusar, ó Senhor Jesus, não tem como Deus achar caminho em nós. Nosso coração vai se fechando, ó Senhor Jesus. Mas que a gente realmente aprenda a ir diante do Senhor, ó Senhor Jesus, dar valor para aquilo que Ele tem nos ensinado e tem nos dado várias ferramentas para a gente realmente confirmar a sua vontade, para a gente viver a sua vontade, ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, que Ele está nos ensinando o caminho a seguir, ó Senhor Jesus, pela palavra, não é de qualquer jeito, mas é pela palavra. Essa palavra está vindo para nós, está sendo confirmada pelo Espírito, ó Senhor Jesus. E assim a gente pode caminhar, tendo clareza, tendo certeza, tendo firmeza nessa verdade, ó Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Lucas capítulo 12, versículo 48. Ó Senhor Jesus. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cuidar dos irmãos e valorizar o viver da igreja. Ó Senhor Jesus. Valorizemos a vida da igreja, os irmãos e as irmãs e o ministério que temos. Valorizemos o dom que Deus nos deu e o desenvolvamos a fim de ser um ministério para Deus utilizar na edificação da igreja. Não o desprezemos nem nos menosprezemos. Valorizemos o que Deus nos deu. Somos úteis e importantes. Somos necessários. Somos indispensáveis. Deus precisa de nós. Ó Senhor Jesus. Valorizemos o viver da igreja. Logo estaremos de novo reunidos presencialmente. Neste meio tempo, valorizemos as reuniões virtuais. Muitos não conseguem assistir essas reuniões por não ter bom aparelho ou boa internet. Vamos valorizar esses irmãos e cuidar deles, visitá-los, pelo menos ligar para eles. Não vamos só mandar mensagens de texto, mas ligar e ouvir a voz deles e eles a nossa. Vamos formar nossa rede, a rede divina de vida, do Espírito, para cuidar bem dos irmãos. Hoje, entre as irmãs, existe uma rede de cuidado tão forte que eu valorizo e pela qual agradeço ao Senhor. As irmãs estão cuidando uma das outras e das pessoas novas que estão chegando a nosso meio. Vamos valorizar tudo isso. Ó Senhor Jesus. Os adolescentes devem valorizar a conferência Geração Santa. Não há só mensagens durante a conferência, mas irmãos que cuidam muito bem dessa geração por meio das redes sociais. Os jovens também devem valorizar as conferências de jovens, o Avança Jovem. Devem envolver-se e se entregar para a vida da igreja. Valorizemos também a comportagem dinâmica que Deus nos deu. Essa é uma tradição em nosso meio, desde o tempo do irmão Dong, que sempre teve esse encargo. Agora, graças ao Senhor, a comportagem dinâmica conta com cerca de 300 comportores. Pessoas estão recebendo o Senhor
e mudando de vida graças à oração na rua do projeto Posso Orar por Você? Valorizemos o Jornal Árvore da Vida. Outra tradição nossa. Devemos carregá-lo conosco e distribuí-lo em todo lugar a que vamos, bem como os livros da editora Árvore da Vida, para fazer a colportagem semidinâmica. Usemos a internet para propagar os livros. Valorizemos o Instituto Vida para Todos, angariando mais inscritos para o canal do YouTube. Ó Senhor Jesus! Hoje nós temos um fluxo de entrada de irmãos novos por meio de 2 canais. A transmissão do Instituto Vida para Todos e a colportagem dinâmica. Pelo canal do IVPT, pessoas do mundo inteiro têm se aproximado deste ministério. Recentemente, uma irmã da Bélgica nos contatou querendo mais informações sobre a igreja. Pessoas do Brasil inteiro e de outros países se dirigem a nós querendo saber como comprar os livros da editora e onde podem reunir-se na cidade deles. Então, precisamos formar uma rede de irmãos para cuidar dessas pessoas. O segundo canal de entrada de irmãos na vida da igreja é a colportagem dinâmica. Muitas pessoas leram os livros, foram ajudadas pela oração e querem reunir-se. Elas recebem um cartão com o número de telefone e ligam, querendo saber onde há a igreja na cidade em que moram. Portanto, guardemos firmes as tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Tudo é pela palavra. Ó Senhor Jesus! Nas próximas mensagens abordaremos mais especificamente o processo do desenvolvimento da vacina divina. Faremos uma viagem desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, para ver como Deus nos ama e preparou tamanha salvação para nós. Essa vacina é maravilhosa e queremos valorizá-la. Não queremos negligenciar tão grande salvação. Não vamos ter desculpas, porque a Bíblia fala que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Visto que obtivemos tão grande salvação, não a negligenciemos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como você tem valorizado as tradições que tem recebido na vida da igreja? Ó Senhor Jesus! Só tem uma forma, né? Praticando. Senhor Jesus! O Senhor tem nos dado várias ferramentas, vários itens para o nosso dia a dia, para nos manter no Espírito, para nos manter buscando a sua vontade. Ó Senhor Jesus! A gente não deve ter desculpas, mas cada um precisa ir diante do Senhor, diante da situação de cada um, para que o Senhor possa direcionar todas as coisas. A gente precisa realmente ser um com essa palavra. Essa palavra tem sido salvação para nós. Se você não estiver atento, o inimigo ele vai te enganar. Ó Senhor Jesus! E você não vai valorizar a palavra e vai seguir pelo caminho de perdição. Mas que o Senhor realmente ele nos livre da perdição, pelo fato de a gente não rejeitar, não negligenciar tão grande salvação. Ó Senhor Jesus! Meu ponto-chave de hoje. Deus tem nos dado tudo o que conduz para a vida, para o reino. Ó Senhor Jesus! O reino é a nossa salvação. Hoje a gente já vive na esfera do reino. Quando o Senhor voltar vai ser manifesto o reino de fato, Senhor Jesus. Mas é isso que Ele está mostrando para nós. Qual é a grande salvação? É a gente realmente perceber a esfera que Deus está nos colocando. Uma esfera onde o Senhor reina, onde a vontade dEle é cumprida. Se a gente se mantém nisso, ó Senhor Jesus, de fato, Ele vai conseguir nos guardar na esfera dEle, na esfera santa, na esfera celestial. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como mostrou para nós, tudo é pela palavra. O Senhor quer nos manter conectados a eles, a cada experiência. Se a gente ficar olhando as situações exteriores, o inimigo vai nos derrubar. A gente precisa realmente valorizar essa palavra, valorizar o que Deus tem apresentado diante de nós, porque essa vida que Deus está nos apresentando é que tem poder, Senhor Jesus, para nos livrar das situações. E Deus ele quer nos livrar, Ele quer nos mostrar tudo isso, nos levar a valorizar, para que Ele possa nos usar. Senhor Jesus, se a gente não valorizar, Deus não vai nos usar por completo. A gente precisa se conectar de verdade com o Senhor no Espírito. Tem uma conexão real, a verdadeira conexão se dá no Espírito. A gente vê algumas etapas da vacina. Nas próximas semanas a gente vai ver mais. A gente está na parte 1, vai ter a parte 2, a parte 3. Como eu já falei, lá no canal do Instituto, no mensagem das conferências, isso aqui vai até a parte 15. Muita coisa falada aqui, muitos princípios importantes. Ó Senhor Jesus, tudo isso é para nos dar uma rede de cuidado. Nós vamos formar uma rede de cuidado para receber as pessoas, cuidar das pessoas, mas também essa rede também é para nosso cuidado. Em primeiro lugar, a gente, a Bíblia fala, não amordaça o boi quando ele pisa o trigo. Então o boi ele vai pisando o trigo, mas ele também vai comendo o trigo.
Ó Senhor Jesus, ele também vai se beneficiando, né? Ele vai recebendo e vai avançando. Então é isso que você está mostrando para nós, senão o inimigo vai nos enganar. Vai dizer para você que você não ganhou nada, você não tem nada, Deus nunca te deu nada, né? Senhor Jesus, aí você vai deixar de valorizar. Mas o Senhor está mostrando para nós, né, que tem um caminho. Né? Aqui estou o negócio da irmã da Bélgica. Né? Essa semana eu vi o testemunho de uma irmã também, né? Lá nos Estados Unidos, né? Senhor Jesus, que ela foi abordada, né, pelos comportores lá. Né? Graças ao Senhor, né, que a gente está fazendo essa comportagem dinâmica, está pelo mundo inteiro. Né? E o Instituto também está transmitindo mensagens, né, em várias línguas. Né? Tem palavra em francês, em inglês, espanhol, libras, Senhor Jesus. Depois os irmãos colocam também em coreano, né, para alcançar várias línguas, vários lugares. Ó Senhor Jesus. Né? E os livros também estão sendo produzidos em várias línguas. Né? Em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, chinês, coreano. São várias línguas para poder alcançar, né, vários lugares. E aí esse comportor estava andando na rua e aí encontrou com essa irmã. A irmã falou assim, eu quero só dar um testemunho. Ó Senhor, o irmão perguntou se podia gravar e gravou, né, e mandou pra gente. Aí a irmã falou, né, que algumas semanas atrás ela encontrou com o irmão na rua, o irmão orou por ela e deu para ela, né, e vendeu para ela o alimento diário. Ó Senhor Jesus. E ela viu que a oração que foi feita, ela orou por uma situação que estava acontecendo na família dela, a situação foi resolvida, né, Deus abençoou ela e ela todos os dias, ela lê, né, o livro que ela comprou, ela lê o alimento diário e ela vê, né, como que Deus tem abençoado a vida dela, né, por causa dessa leitura que realmente trouxe direção para ela, direção de Deus. Então a gente precisa identificar. Hoje o que a maioria dos cristãos querem é ouvir o Senhor e não conseguem. E o Senhor tem dado para nós palavra após palavra, né? Como a gente viu durante a semana, o filé mignon. Aí você fala, ah não quero mais isso não. Ó Senhor Jesus, não, eu quero sim. Eu quero receber a palavra, eu quero dar valor para que Deus possa me usar. Hoje acontece situação na nossa vida? Com certeza. Né? A gente fica ali querendo que fosse o ideal, né? O ideal que a igreja fosse assim, que tivesse isso. Ó Senhor Jesus. Mas hoje a gente tem que viver dentro da nossa realidade. Ó Senhor Jesus. Né? O que está acontecendo é isso aí, como mostrou, né? Não é bom que a gente reúne presencialmente, mas em alguns lugares não dá. Então a gente tem que fazer o quê? Valorizar as reuniões virtuais. Reunir do jeito que dá. E continuar cuidando dos irmãos, não usar isso como uma desculpa. Ó Senhor Jesus. Né? A gente tem que ficar tendo desculpa, mas buscar o Senhor dentro da nossa limitação. Senhor Jesus. A gente tem um encargo aí, né, de oração, ir para a rua, posso orar por você, né? Os jovens se reúnem, que tal, e vão sair. Ó Senhor Jesus. Mas às vezes é o que acontece, por exemplo, eu pela minha condição física, nem sempre eu posso ir. Né? E ultimamente eu não tenho podido ir. Eu estou com um bebezinho pequeno, ó Senhor Jesus. Né? Situação de escola do filho, né, e tal. Né? E mais a situação de dor para somar isso tudo. Então, às vezes eu não posso participar. Mas quer dizer que eu não estou praticando a palavra? Ou que eu não estou indo diante do Senhor? Não, muito pelo contrário. Né? É por isso que eu estou encorajando aqui. Ah, mas não dá para você, porque você está trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Às vezes eu não saio durante a semana, às vezes eu não saio no final de semana, mas você tem um compromisso, ou você está trabalhando no final de semana. Não se condene. Tudo isso aqui o Senhor está dando para nós, para a gente avançar. Não é para a gente se condenar. Como o irmão falou várias vezes durante a semana, estou falando isso aqui para condenar ninguém, mas é para despertar. Né? Então, o que eu tenho feito? Né? Eu no começo, já compartilhei isso aqui, eu no começo falava, Senhor, me cura. Senhor, tira de mim essa doença, né? Essa dor, para eu voltar. Né? Agora, poxa, comportagem dinâmica, né? Tão encorajador, pegar os livros, ir para a mão e seguir isso aqui. Mas o Senhor mostrou que Ele tem uma porção diferente para mim. Ó Senhor Jesus. Então, não é só ficar orando, ah, se o Senhor me curar, aí eu vou fazer a sua vontade. Mas eu comecei a orar ao Senhor com desespero. Ó Senhor Jesus. Senhor, eu não quero deixar de cumprir sua vontade. Né? Enquanto o Senhor não me cura. Né? Se um dia o Senhor for me curar, amém. Mas enquanto o Senhor não me cura, eu quero servir o Senhor na condição que eu estou. Eu não quero que a minha limitação, Senhor Jesus, seja uma desculpa. Ah, Senhor, eu não fiz isso porque, né, o Senhor conhece a minha condição. Aí eu não deu para viver no Espírito. Não, tem que viver no Espírito. Não é porque eu estou na condição assim, que, não, tem uma desculpa para não viver no Espírito. Não, o Senhor nos deu várias ferramentas. Ele nos deu, né, toda essa situação, realidade atual,
para a gente ver que o que limita a vontade de Deus é a gente viver no Espírito. Antes da pandemia, a gente podia ir para cá e para lá, e a gente podia reclamar: ih, tá difícil fazer a vontade de Deus. E agora que a gente não pode sair para a rua, tá muito mais difícil. E as pessoas, e os irmãos, mesmo no meio da pandemia. Então, hoje, graças ao Senhor, né, distribuindo 9.000 livros por dia. Senhor Jesus, cerca de 300 comportores distribuindo cerca de 9.000 livros por dia. Então, a gente realmente tem que perceber isso aqui. Ah, mas se antes estava difícil, agora está muito mais difícil. Mas por que está acontecendo tudo isso? Porque Deus está abençoando. E por quê? Porque as pessoas estão orando para cumprir a vontade de Deus. Né? Ninguém está dando desculpa, como mostrou aqui. Não é que desculpa, o Senhor fala que se Ele deu, Ele vai exigir. Né? Se você não conhecer a vontade de Deus, Deus ele vai te açoitar pouco. É o que mostra aqui, né? Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, o versículo anterior fala: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Quem não conhece a vontade de Deus vai ser açoitado, não vai escapar. Mas aquele que conhece, muito mais. Senhor Jesus. Né? E esses açoites que Deus está falando, ó Senhor Jesus, é realmente reconhecer, né? A gente tem que perceber que a vinda de Cristo está se aproximando. Antes do Senhor voltar de fato para todos os cristãos, vai vir a grande tribulação. Aqueles que valorizam a palavra hoje serão arrebatados vivos. Mas aqueles que não valorizam vão sofrer muito na grande tribulação. Porque é uma grande tribulação como nunca houve e jamais haverá. A Bíblia fala isso. Então, aquele que não sabia a vontade de Deus vai começar a sofrer na grande tribulação. Ó Senhor, poxa, estou sofrendo, o que está acontecendo? Mas aquele que conhecia vai sofrer muito mais. Vai falar: Senhor, por que eu não valorizei antes? Por que eu não fiz as coisas antes? Agora estou aqui. Então, para ele, o açoite vai ser muito mais doído. Senhor Jesus, vai ser muito mais açoite, porque ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia o que podia ter livrado ele daquilo ali, mas ele não fez. Ele conhecia a vontade de Deus, mas não praticou. Eu sempre falo, né? Entre conhecer e praticar tem um abismo aí. Eu preciso conhecer, mas depois de conhecer eu tenho que praticar. Ó Senhor Jesus, é o que a Bíblia fala. O Senhor fala em João, né? Que se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai conhecer a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isso é Jesus falando, né? Ó Senhor Jesus. Então, ele mostrou: se você quiser cumprir, Deus vai te mostrar. Se você não quiser cumprir, você não vai ver nada. Ó Senhor Jesus. Esse eu estou mostrando para nós. A gente precisa buscar cumprir. Não desprezar os irmãos. Não desprezar o viver da igreja. Não desprezar os dons que o Senhor nos deu. Não nos menosprezar. Na palavra profética, ultimamente os irmãos falaram, né, Senhor, que Deus tem uma obra grandiosa. Nós somos limitados. O que eu posso fazer é muito pequeno. Mas se eu estiver no Espírito, não sou eu que vou fazer. É o Espírito que vai fazer. E o Espírito não tem limite. Então, ao invés de eu ficar na minha pequenez, fazendo algo pouquinho para Deus, o pouquinho que eu consigo, o pouquinho que eu alcanço, eu preciso viver no Espírito. Para que o Espírito faça aquilo que Ele deseja. E o alcance do Espírito é muito maior. Ó Senhor Jesus. A gente às vezes não tem noção. Eu já citei minha experiência aqui várias vezes, né, de ter deixado um livreto para uma pessoa, essa pessoa não valorizou, passou esse livreto para outra pessoa, aquela pessoa recebeu aquele livreto, ó Senhor Jesus, e levou num apartamento, né, de uma pessoa que estava ali há poucos dias da morte. E a pessoa já estava, né, a pessoa falando com ela: olha, você tem que perceber que você está perto da morte, você não vai escapar, estava uma doença terminal, né? Senhor Jesus, e você tem que aceitar Jesus antes de você morrer. E a pessoa falou assim: não tem motivo nenhum para crer em Deus nenhum. Aí um dia ela levou o livretinho, ó Senhor Jesus, e chegou para ele e falou assim: olha, já trouxe o pastor aqui para orar, já orei por você, já te falei palavra, e nada conseguiu mudar seu coração, mas eu achei esse livretinho aqui, e nele tem uma palavra, eu posso ler esse livretinho para você? Aí ele falou: lê, não vai mudar nada, mal também não vai fazer. E ela começou a ler o livreto, né, e as lágrimas começaram a brotar, e ele falou:
esse Jesus aí eu quero, esse eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Aceitou Jesus, poucos dias depois faleceu. Ó Senhor Jesus. Ou seja, a palavra ela não está limitada, nós somos limitados, a palavra não é. Esse livretinho chegou num lugar onde eu jamais conseguiria chegar. Aonde a palavra de Deus já tinha chegado através de homens, através de pessoas, através de pastores, e nenhum deles conseguiu tocar na vontade de Deus para aquela pessoa. Mas o livrinho, lido de maneira simples, ó Senhor Jesus, talvez até com erro de português, sem respeitar vírgula, ponto, mas tocou no coração daquela pessoa. É isso que a gente tem que ver, a maravilha de Deus. A palavra tem o seu caminho. Eu não posso limitar por causa dos meus conceitos. Deus nos deu ferramentas maravilhosas. E hoje eu tenho que viver essa realidade que Deus me deu. Como a gente já viu o exemplo que o irmão já deu, já citei aqui, né? Pediram para várias pessoas pintarem, né? Um quadro mostrando o que é paz. No finalista foram 2 quadros, né? Um com uma montanha muito tranquila, um lago, né? Com a água parada ali, refletindo como espelho a montanha, passarinhos cantando, árvores frutíferas. Lindíssimo, as pessoas, todo mundo olhou e falou, isso aqui fala de paz. E uma outra, uma tempestade também, uma montanha, né? Ali o lago todo revolto e tal. E aí o rei chegou e falou, essa aqui fala de paz. Uma tempestade, tudo revirado e tal. Aí falou assim, não, que fala de paz, essa aqui que está tudo calmo. Ele falou assim, não, essa aqui que tem a tempestade é que mostra que é paz. Ele falou, mas como? Aí ele mostrou, olha com atenção. Nessa montanha tem uma caverna. Dentro dessa caverna tem uma pequena árvore. Em cima dessa pequena árvore tem um pássaro num ninho com seus filhotes deitado ali, sossegado. Isso é paz. Paz não quer dizer ausência de situações exteriores, mas quer dizer que no meio de situações exteriores você está seguro, porque você está diante de Deus. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Por que eu tenho que valorizar a palavra? Não é porque eu estou vendo que é certo, que é bonito, né, que é isso aqui que eu estava esperando. Não tem que valorizar a palavra, porque é Deus que está falando. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que enxergar. Senhor, é o Senhor que está falando? Aí você vai te mostrar, sim, eu que estou dando direção. Aí simplesmente você vai falar, amém, eu vou obedecer. Ó Senhor Jesus. É como a gente vê vários exemplos na Bíblia. Ó, faz isso aqui. Né? E a gente vê os profetas obedecendo e sendo livrados. A gente vê, né, Senhor, várias histórias na palavra. A gente vê a história, por exemplo, de Gideão, uma pessoa que não tinha capacidade, pediu vários sinais para Deus, e tinha lá um exército dos midianitas numerosíssimos. Ele conseguiu reunir um exército de, né, mais ou menos 30 mil soldados. E o Senhor falou com ele, tem homens demais, tem que mandar alguns para casa. E ele foi mandando. No final, só ficaram 300 homens. Aí você olha, se com 30 mil estava difícil vencer a batalha, imagina com 300. Mas ele obedeceu. E com os 300 que aconteceu, acabou com os midianitas. Ó Senhor Jesus. Mas por que isso? Não, é porque obedeceu o Senhor. Se o Senhor falou que isso aqui vai dar certo, vai dar certo. Só que a gente às vezes fica ali, né? Senhor, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Então vai diante do Senhor e pergunta, Senhor, é a tua vontade? Eu já falei várias vezes aqui minha experiência. Às vezes eu vou diante do Senhor e o Senhor, eu só pergunto, Senhor, é isso mesmo? Essa é a tua palavra, essa é a tua direção? E o Senhor fala, sim. E não explica nada. Ele só fala sim. Então o que eu falo? Amém, se essa é a tua vontade, é por aqui que eu vou. Ó Senhor Jesus. Aí depois é que o Senhor me dá clareza a respeito da situação. Então a gente precisa realmente buscar diante do Senhor discernimento espiritual. Já falei isso várias vezes, vou falar novamente. A gente não está aqui para adivinhar nada, não estamos aqui para condenar ninguém, para falar nada da vida de ninguém. Nós estamos aqui para falar a vontade de Deus. Senhor Jesus, a gente está aqui para ter discernimento espiritual das coisas. O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque para ele são loucura. Mas o homem espiritual, ele discerne, ele tem discernimento. Então a gente precisa estar conectado com Deus. O irmão falou essa frase, não só aqui no alimento diário, mas ele falou, eu anotei. A gente precisa estar conectado de verdade com o Senhor, no Espírito. Senhor Jesus, o Senhor nos deu o nosso espírito humano para conectar o Espírito de Deus, é o órgão adequado, é a esfera adequada, é entrar na esfera celestial. Não é simplesmente procurar sinais para trazer Deus para a esfera terrena. O Senhor falou para a gente ligar as coisas da terra nas coisas celestiais, depende de nós. Ó Senhor Jesus, então eu tenho que tirar da terra e botar no céu.
O Senhor falou, deposita seu tesouro no céu, na terra. Se botar as coisas na terra, a traça e a ferrugem vão corroer. Mas se você colocar seu tesouro no céu, ó Senhor Jesus, o Senhor vai multiplicar. É isso que está mostrando para nós. O que é seu tesouro? O que você valoriza? O que você tem que colocar no seu coração? É isso que acontece, a gente é cheio de conceito. Não, se Deus está me dando palavra, me dando direção, Ele vai me guardar. Se Paulo fosse assim, ele tinha desistido logo de cara. Toda vez que Paulo ia cumprir a vontade de Deus, tinha uma situação, e a gente vê Paulo ali não desistir, ele continuava. Que coração é esse? É isso que a gente tem que buscar. Senhor, eu quero ter clareza e firmeza igual Paulo. Ele estava tão claro da vontade de Deus que as situações aconteciam e ele persistia. Ó Senhor Jesus, nada parava aquele homem. Senhor Jesus, é assim que a gente tem que fazer. Nada nos impeça, né, de cumprir a vontade de Deus. Tem um hino que fala, né, que nada entre nós exista, Senhor. Então a gente não pode ter nenhuma barreira entre nós e Deus. A gente realmente deixa de trabalhar no nosso coração e que a gente possa valorizar, né, aquilo que Ele nos deu no viver da igreja para cumprir o seu querer. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.